Então, se você tem dúvidas nesse respeito aí da construção, a respeito do planejamento, fica com a gente aí que a gente vai passar para vocês passo a passo as etapas de como fazer para planejar a construção da sua casa. Boa noite, tudo bem? Fala pra gente se você está nesse processo de construção, no processo de reforma, está pensando, né, já está planejando já a construção da sua casa. Coloca pra gente saber direitinho. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários a respeito de construção que a gente está falando hoje, como planejar essa construção, né? Antes de a gente começar a entrar no assunto, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. O que motiva vocês a planejar algo na vida de vocês? Qual é o principal ponto motivador para poder fazer um planejamento? Eu vou planejar isso por quê? Qual seria o motivo principal quando vocês pensam em planejar? O que vocês mais planejam na vida? O que vocês pensam mais na hora do planejamento? Já que a gente está falando disso hoje, qual é a motivação? Ou ninguém planeja nada e vai deixando a vida levar e toca o barco e vai vendo o que acontece. Como que funciona aí com vocês? Todo mundo planeja, ou pelo menos planeja algumas coisas, não pode até ser que não planeje tudo, mas algumas coisas na vida, ou ninguém planeja nada e vai tocando barco. Pessoal, essa questão de planejamento é essencial, é muito importante. A gente pode citar o que Jesus falou em sua palavra, em Lucas 14, 28. Depois, se vocês quiserem abrir lá, tiver curiosidade, ele falou para os seus discípulos que para o discípulo ser seguidor de Jesus, ele tinha que pagar um preço. Então ele fez deu uma metáfora, falou uma metáfora para os discípulos que quem de vocês, se quiser construir uma torre, no centro primeiro faz o cálculo do que vai ser gasto para ver se aquele valor dará para você construir até o final. Então, porque depois vai chegar o quê? Vão chegar pessoas que vão querer zombar de você, por quê? Porque você não calculou direito e chegou no final, num determinado ponto e você não tinha mais dinheiro para poder você tocar aquela obra. Então, é a mesma coisa, para você fazer um bolo, você precisa ter um planejamento. A gente sempre cita, é muito simples, mas é de fácil entendimento. Quando você vai fazer um bolo de cenoura com chocolate, você tem que ter um planejamento para isso, tem que ter os ingredientes para você fazer. Senão você não consegue chegar no resultado final. Então pense sempre, tudo que for fazer, ou a maioria das coisas, principalmente quando envolve obra, em planejar. Primeiro comece a pensar qual é a casa ideal para você. Lembre-se que a casa é sua. A gente tem até um slogan que a gente usa, que a casa é sua, pode entrar. É realmente isso. A casa é sua. Tem que fazer sentido para você. Então, eu gosto, por exemplo, de ter um jardim bonito, eu gostaria de ter na minha casa. Um jardim com iluminação. Eu tenho uma prática de receber os amigos nos finais de semana. Eu gostaria de ter uma área de lazer com piscina. Eu gostaria de ter uma churrasqueira, uma cozinha integrada. Não, eu não gosto de nada integrado. Eu gosto dos ambientes separados. Não, eu gosto de cozinhar para os amigos, para a família no final de semana e gosto que eles participem disso. Eu quero uma casa térrea. Não, eu gostaria de uma casa de 2 pavimentos, suíte. Ou não. Eu tenho prática de lavar o carro no final de semana. Tudo isso é importante começar a pensar e você tá bem definido naquilo que você quer, naquilo que você gosta, para começar a fazer o planejamento dessa obra. Aí sim você vai conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B, mas de uma forma que tenha uma experiência bacana em todo esse processo. Não precisa ser, as pessoas às vezes vêm muito pra gente, porque a obra deu problema, me deu dor de cabeça. Não precisa ser assim. E o ponto de partida é o planejamento. Então,
Qual é o primeiro passo que a gente precisa dar em busca desse sonho e em busca desse planejamento para que chegue lá no final sem ter dor de cabeça? Primeiro é pensar na escolha do lote. Onde você quer morar? Onde faz sentido para você? Onde é mais perto das coisas, né? Do seu trabalho, da escola dos filhos. Mas pense no tipo de solo, né, que você tá. Às vezes as pessoas não olham muito isso, esses detalhes. Qual é o tipo de solo daquele lote que você escolheu? O tamanho do lote que você quer vai dar para você fazer tudo conforme você deseja? O entorno dali é o local que você gostaria de morar? Faz sentido para você estar ali? Observe outra coisa. Esse terreno é voltado para o poente ou para o nascente? Porque se você precisar ou desejar, por exemplo, meu sonho é ter um quarto com uma sacada voltada para frente, para a fachada frontal, e se o seu lote for voltado para o poente, provavelmente não vai ser possível fazer isso. Os quartos ficarão mais nos fundos. Terreno de aclive, declive, tudo isso a gente gasta com aterro, com muro de arrimo, dependendo da região que você tiver. Então analise primeiro todos esses fatos, todos esses pontos. Se você não consegue entender isso, chama alguém que entenda para poder te ajudar, te auxiliar na escolha do lote. É o primeiro ponto do planejamento, bem importante antes de você começar a falar e a pensar na construção da sua casa. Então, esses pontos têm que fazer sentido para você. Você tá tudo bem claro na sua mente, o que você quer, o que você gostaria, e o lote bem escolhido, bem definido. E aí você você começa a dar o primeiro passo do planejamento. E isso aí é super bacana a gente começar a falar. A outra questão, pessoal, que assim, eu acho que é a mais importante, que é a questão do limite orçamentário, né, que você tem que prever para poder você fazer a construção. Esse detalhe, esse limite orçamentário, ele é um fator assim que pode impactar diretamente na construção do seu imóvel, porque às vezes você tem a pretensão de construir, tem um sonho de construir uma casa de 200 metros quadrados, porém você tem somente o recurso para você fazer 50 metros quadrados. Então, essa questão de orçamento é importantíssima, é primordial para você tomar essa ação, tomar essa decisão. Eu vou construir. Beleza, eu vou construir. Agora eu tenho que conversar com pessoas que podem me orientar, né, que são profissionais da parte de arquitetura e engenharia, para poder me orientar em relação a isso. E esse daí é um fator preponderante, porque ele pode chegar num certo momento que você não vai ter recurso se você tocar por conta própria. Você não vai ter recurso para poder finalizar e você vai ter um estresse muito grande, porque se você não calcular direito, não planilhar tudo, se vocês não pontuarem todos os detalhes, todas as etapas da obra, que a gente vai falar depois sobre o cronograma, vai chegar num certo momento que você não vai ter dinheiro. Aí você vai estar devendo ao material de construção A, ao material de construção B, a marmoraria. Então é importantíssimo vocês se atentarem a essa questão da questão do orçamento, né? É importantíssimo. Lembrando também, gente, que quando a gente fala de orçamento, você vai se programar com o orçamento que você tem, ou você vai levantar recursos para poder fechar dentro daquele valor que você tem o sonho de fazer sua casa. E todas essas questões estão muito relacionadas à orientação profissional, né? É importante que você contrate sim um profissional, que já é o terceiro ponto, para poder executar, fazer esse projeto para você, e ele vai dar essa orientação dos custos, ele vai orientar você aos materiais que você pode utilizar, que você consegue reduzir o custo para chegar dentro do orçamento que você tem disponível para poder fazer isso. Então ele vai estar com você nessa jornada, nessa viagem que eu falei para você, do ponto A ao ponto B.
nesse planejamento dessa viagem, que é construir, que é fazer uma casa, que é realizar um sonho. E às vezes as pessoas estão se programando a vida inteira, né, e aguardando isso ansiosamente, às vezes até por conta da ansiedade um pouco, quer avançar sem um planejamento. O projeto de arquitetura, os projetos complementares são importantíssimos, eles vão dar um norte, vão direcionar para a redução dos custos da sua obra. O projeto de arquitetura é uma lei, né? É uma lei que a gente tem que cumprir, ele precisa ser legalizado, a construção da sua casa precisa ser legalizada, precisa estar tudo ok, de acordo com o Código de Obras do município, para que você consiga executar essa obra. Uma obra sem estar legalizada está sujeita a embargos, e aí você só vai conseguir prosseguir depois que você fizer o processo de legalização, tiver um profissional responsável pela sua obra. Então as coisas não funcionam às vezes de uma forma assim, do jeito que a gente quer, né? É do jeito que a lei manda e é do jeito que tem que ser, para que você não tenha dor de cabeça. Por isso que a gente está falando passo a passo aí, para evitar esse tipo de dor de cabeça aí. Precisa sim estar legalizado o projeto, precisa ter um profissional que assine a responsabilidade técnica pelo projeto, e ele vai te nortear em relação aos custos, em relação aos materiais. Às vezes você pode optar por algo que vai ficar fora do seu orçamento, mas ele tem um respaldo técnico para poder te direcionar. Não, você não vai conseguir utilizar esse material, mas nós temos esse material similar que vai ficar tão bom quanto e vai caber dentro do seu orçamento. Ele está lá para dentro do projeto, ele colocar e dimensionar os ambientes de forma que você tenha qualidade de vida. É uma tecla que a gente bate muito, que os ambientes sejam bem ventilados, bem iluminados, que utilize o máximo de iluminação natural, importantíssimo para a nossa saúde no dia a dia, que tenham conforto, né? Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa online e a pessoa falou assim: eu não consigo ficar nesse ambiente, nessa cozinha. A cozinha é muito escura, não tem uma boa ventilação, uma boa iluminação. Eu preciso acender a luz para poder utilizar a cozinha. Você imagina uma pessoa anos e anos naquele sofrimento ali, com uma falta de iluminação adequada, natural, tá? O dia inteiro. Imagina no verão, tá? Essa luz acesa o dia inteiro. Fica perigoso porque fica mais escuro, a pessoa lida ali com tarefas, corte, faca, essas coisas, criança também que tiver. Então assim, são coisas que o profissional vai estar orientando e vai estar minimizando esses custos para poder caber no seu orçamento. E o quarto ponto, pessoal, é um ponto importante também, que é a questão da utilização da mão de obra. Ontem a gente estava conversando com um casal muito simpático, né? A primeira vez que a gente tem um contato com eles, um pessoal assim, especial, e a gente, na conversa ali, eles tocaram num ponto que assim, afeta muito essa questão do sonho da pessoa, que é uma pessoa tá na sua obra, um profissional tá na sua obra e prometeu fazer algo que ele não conseguiu cumprir nem 20% daquilo que ele prometeu, e saiu, abandonou tudo, e aquele sonho acabou se tornando pesadelo. Então por isso que a gente orienta sempre, quando você for escolher um profissional para poder atuar na realização desse sonho, você pesquise eles, vai no Instagram. Se for um arquiteto, um engenheiro, vá no Instagram. Geralmente eles têm perfil no Instagram ou no Facebook. Vai lá, dê uma olhada nas fotos das obras que eles já realizaram, ou se for o caso, vocês pedem para eles irem, levarem vocês ao local da obra, né, que lá vocês vão poder ver o acabamento. Então a gente ficou assim, não é a primeira pessoa que fala isso com a gente, né? Esse casal ontem tocou nesse ponto, e não foi só uma vez, aconteceu 2 vezes com eles. E agora, assim, a gente percebeu que eles têm um certo receio agora, de um trauma, né, de contratar profissionais para poder executar. Porque quando você, não é só dor de cabeça que dá, você perde dinheiro. Porque quando o profissional
ele trabalha de qualquer maneira, vai chegar num ponto que ele vai começar a estragar material, e é um dos maiores desperdícios na obra, é o tal do material. Hoje tem muitas técnicas aí, muitas empresas fazem reciclagem desses materiais, mas obras menores, estou falando de obras de prédios, né? Mas obras residenciais, assim, geralmente você vai lá, aluga a caçamba, recolhe o material e vai embora. Mas é um desperdício muito grande. Por isso que é muito importante se atentar na questão dos profissionais que vão executar a sua obra. E aí, gente, a gente vai passar uma experiência para vocês, isso é real, isso é sério, você precisa saber se o pedreiro, a pessoa que vai executar lá, tem realmente qualificação para isso, tá? O que aconteceu? Um casal de clientes nossos, nós fizemos o projeto e eles optaram por... eu conheço, tem um pedreiro que é parente meu, eu conheço, eu vou colocar ele lá na obra. Quando isso acontece, a gente não fica responsável pela execução da obra, porque não é a nossa equipe. Mas o cliente tem a liberdade, a pessoa tem a liberdade de contratar quem ele quiser, independente que a gente faça o projeto. Então, nós fizemos o projeto e eles contrataram a mão de obra por conta deles, por ser conhecido. E aí eu orientei, cuidado, presta atenção, já executou esse tipo de obra, uma reforma, né? Tinha uma parte que era ampliação. Vocês têm que entender assim, existem profissionais que são profissionais da parte bruta. É a mesma coisa que a gente fala um arquiteto. Um arquiteto, ele não faz todos os tipos de projeto. Hospitais, clínicas, shopping, residência. Um médico, ele tem a especialidade dele. Ele é cardiologista, ortopedista ou cirurgião geral. Então, cada um tem sua especialidade. E os profissionais que executam também têm essa parte. Tem alguns que conseguem, sim, né, sair desde o início da obra, fazer a parte toda de alicerce e tal, e tijolar a estrutura e fazer o acabamento. Mas tem uns que não tem muito talento, principalmente para acabamento, que é a hora que tem um custo mais elevado e é a hora que mais aparece os problemas, tá? Na hora que a gente vai assentar um revestimento. E o que aconteceu nessa obra? A cliente chegou desesperada, que não sei o que eu vou fazer, porque o pedreiro lá trincou vários pisos, várias peças de piso. E aí nós fomos procurar saber por quê, o que tinha acontecido. E aí perguntamos, né? O que aconteceu? Isso aqui é um porcelanato. É um porcelanato grande, né? Era 1,5 por 52, se eu não me engano. De qualidade, retificado, marca que a gente está acostumado a especificar. Qual foi o problema? Nós fomos identificar que o problema era a forma que ele estava cortando esse revestimento, esse porcelanato. Então, a maquita não era, o disco não era próprio para aquilo, e ainda assim ele não estava num local firme, próprio para poder cortar, e estava auxiliando ainda o corte com o próprio joelho ali, e na hora que ele fazia aquela força e cortava, ele trincava. Resumindo, nós fomos contabilizar lá e a cliente queria alterar o projeto. Não, nós vamos tentar não mexer no projeto original que foi aprovado por vocês, e a gente pensou em várias coisas ali, e aí iria mudar um pouco a questão da estética do ambiente, da iluminação, e nós fizemos a conta lá, mais ou menos 3 caixas, tá? 3 caixas desse porcelanato. Então, aí que a gente vê assim, o estresse, desperdício de material, desperdício da mão de obra que fez aquilo ali, quebrou, a gente não tinha como, tava trincado o porcelanato inteiro, cortou no início e veio trincando o restante. A gente não tinha como, ele não tinha como utilizar em outro lugar, nem para fazer a saia, fazer, né, os arremates, por conta desse problema. Então fiquem atentos, quem que vai executar a sua obra, ele conhece, ele lê, tá bom, eu vou numa obra que você já executou, lê esse projeto aqui para mim, para poder saber se realmente a pessoa sabe fazer aquilo. Porque às vezes ele não é um especialista em acabamento, ele é um especialista na parte de estrutura, na parte de tijolamento, em outras coisas. E aí você precisa ter esse conhecimento para evitar o desperdício, a dor de cabeça, o estresse. Ela fala, agora eu tô nessa altura aqui da obra, eu vou ter que comprar outras caixas de porcelanato para poder colocar. Calma que a gente vai resolver isso aí. Então, para evitar esse tipo de problema, observe muito quem está executando essa obra de vocês,
para poder ter caminhar aí sem dor de cabeça, sem problema, sem desperdício. Isso é super importante. Outra coisa que você tem que observar muito é a questão dos materiais. Quando você tem um profissional que está te orientando desde o início lá do seu projeto, ele já vai especificar esse material lá. O tipo de piso, por exemplo, o tamanho, vai pensar na parte do projeto executivo, na questão da formatação do tipo de piso, da onde ele vai sair, vai pensar menos corte possível para evitar nessa paginação de piso aí. Vai estar fazendo isso, conversando com você, te mostrando as possibilidades do mercado. Uma coisa também que fique bem atento. Esse negócio de tendência, tá super na moda. Tá na moda o que faz sentido pra você, tá? Tá na moda aquilo que você gosta. A gente não gosta muito de especificar coisas assim que tá muito no top da moda, porque daqui a pouco aquilo ali vai caindo. Pense sempre naquilo que tem, tá? Que é linear. Um exemplo que eu posso dar disso são os porcelanatos marmorizados. Eles não saem de moda, tá? Eles estão aí. Agora, no 3D, observe se é um lugar que você já pode retirar com facilidade, porque às vezes você faz uma obra e você não quer retirar aquilo logo, é um investimento que você faz. Então, assim, observe esses materiais. Procure sempre comprar materiais de qualidade, porque o barato sai caro. Então, às vezes, compra um material inferior, porque isso aqui é mais barato. Naquele momento ele vai te atender, mas passa pouco tempo, daqui a pouco você tem que trocar. Aí se você pensar que você envolve mão de obra, material e dor de cabeça, é melhor comprar um material de qualidade. Observe isso, ouça o profissional que tá com você, tá? Se você... ele vai buscar informação do que você gosta para colocar no projeto. E se você não gostar, eu não gostei muito, eu gostaria de outra coisa, vamos dar mais uma olhada, vamos pesquisar, para que fique do seu gosto, daquilo que faz sentido para você, tá? Observe sempre essas questões aí para o sonho não virar pesadelo, não ser frustrado aí depois. O sexto ponto que a gente gostaria de compartilhar com vocês é a questão do cronograma. O cronograma, ele define as etapas de uma obra. Lembra que a gente falou da questão do bolo? Tem várias etapas ali, você fazer um bolo. É a mesma coisa de fazer uma obra. Você tem várias etapas a seguir. Tem a etapa da fundação, depois vem a alvenaria, depois vem o que mais? Laje, telhado, vem parte elétrica, hidráulica, acabamentos. Então tem todas essas partes, é tudo definido isso daí. E essas definições são importantíssimas, porque quando você contratar profissionais para fazerem nesse método, né, com o cronograma, você tem um mapeamento, você cliente tem esse mapeamento e você vai poder acompanhar. Geralmente os profissionais deixam exposto, né, deixa esse cronograma exposto numa parede ou num quadro, e você, ao visitar a obra, você vai estar ali acompanhando qual o processo, está em qual estágio. E tem a questão do cronograma físico-financeiro, que esse cronograma físico-financeiro, ele tem as etapas com os seus respectivos valores. Então você vai ter uma noção de que no mês tal você vai gastar X reais. Então você tem aquela visão geral, tanto da parte do processo construtivo, das etapas da construção, quanto também da questão financeira, que isso é muito importante para você saber, ter aquela clareza. Pode ser que uma atividade ela atrase mais e ela possa ser suprida pelo adiantamento da outra. Então, tenha flexibilidade também, porque às vezes o profissional ele quis adiantar um processo, fugiu um pouco do cronograma, né? Adiantou outro processo, mas em compensação ele vai suprir essa necessidade lá na frente, entendeu? Mas o importante de tudo é o quê? O importante de tudo é você terminar essa obra com chave de ouro, né? Entregando no prazo, tudo certinho.
E também o que não pode faltar, que as pessoas às vezes esquecem, é da segurança de quem está trabalhando na obra. Lembrando que o profissional que está como responsável técnico, ele é legalmente responsável junto com o proprietário do imóvel se algo acontecer com quem está dentro da casa dele executando a obra. Por exemplo, se acontecer algum acidente com o profissional que está na obra dele executando, se tiver um profissional, arquiteto ou engenheiro responsável pela obra dele, esse profissional é responsável junto com o dono da obra. Agradecendo muito a todo mundo que está aqui, tá? Acompanha a gente e a gente está aqui para transbordar na vida de vocês, para servir vocês.